Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara e dou matemática junto com a professora Juliana. E hoje eu estou aqui nessa aula para a gente resolver algumas questões referentes ao assunto de PA e PG. Então, para vocês verem o conteúdo, vocês podem olhar as aulas anteriores que a Juliana já deu. Tem aulas de PA e PG, as últimas aulas de matemática 1. Então, se vocês precisarem revisar, revisar o conteúdo, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Hoje, a gente vai resolver duas questões da lista que foi colocada hoje para vocês, que são exercícios da matéria de PA e PG. A lista tem 4 exercícios e a gente vai resolver um de PA e um de PG nessa aula. E a gente vai começar com a questão 1 da lista de vocês. A questão 1 fala o seguinte: a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda numa zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se uma distância de 20 metros entre os postes, até o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar, no máximo, 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Bom, o que a gente vai ter aqui, né? Então, vamos começar entendendo o problema. Então, a prefeitura de um pequeno município interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Então, eles vão colocar postes daqui até aqui, iniciando da praça até e terminando até a zona rural. E aí ele fala, como a praça possui iluminação, o primeiro poste é colocado a 80 metros da praça. Então, 80 metros, colocou o primeiro poste em relação à praça. E depois, o segundo a 100 metros. Então, eles foram aqui, 80 metros, colocaram poste. Depois, 100 metros da praça, colocaram o segundo poste. Aí depois, a 120 metros da praça, colocaram o terceiro poste. E assim sucessivamente, mantendo-se uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então, a historinha é essa daqui. Eu tenho uma praça e uma zona rural, e eu preciso colocar postes numa estrada retilínea que começa na praça e vai terminar nessa zona rural. O primeiro poste ele foi adicionado a 80 metros em relação à praça, o segundo a 100 metros em relação à praça, o terceiro a 120 metros e assim foi indo, sempre de 20 em 20 metros. Então, a cada 20 metros, um poste era adicionado. E aí a gente vai ter mais e mais e mais postes até a gente chegar ao último poste, e esse último poste vai estar adicionado a 1.380 metros em relação à praça. Bom, a gente tem isso. Esse é o nosso problema que a gente quer resolver. O que vai acontecer é que o que a gente pode fazer, né? Bom, a gente pode pegar essas distâncias do poste até a praça. Então, por exemplo, o primeiro, 80 metros, depois o segundo, 100 metros, o terceiro, 120 metros, o quarto vai ter 120 mais 20, né? Que a distância é sempre 20. E assim vai indo até chegar nesse último poste, que vai ter uma distância de 1.380 metros em relação à praça. Então, lembrando que o poste 1 está a 80 metros e o poste N, que a gente não sabe qual é, né, que poste é esse,
mas a gente sabe que ele vai estar a uma distância de 1.380 em relação à nossa praça. E aí ele dá uma outra informação. Ele fala que a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado. E aí ele pergunta o máximo valor que poderia gastar com a colocação desses postes. A questão é a seguinte, assim, quanto ele vai gastar? Tem a ver com o valor, um poste custa 8.000. Se a gente multiplica 8.000 pelo número de postes instalados, a gente vai ter o valor máximo gasto pela prefeitura com a colocação dos postes. E quem vai ser esse N, né? Esse N postes colocados? Vai ser exatamente essa posição aqui. É o primeiro poste, segundo poste, terceiro poste. Esse poste que está na posição N é o número que a gente quer achar, que é o número de... qual é o Nésimo poste que foi colocado. A gente só sabe que ele está a uma distância de 1.380 metros em relação à praça, mas a gente não sabe que poste é esse. E é esse N que a gente quer encontrar. Então, esse valor máximo da colocação vai ser o quê? Ele vai ser o 8.000, que um poste custa 8.000. Mas a gente tem quantos postes? N. Então, vai ser o quê? 8.000 vezes o número de postes N. Então, a gente precisa encontrar esse valor de N. Então, é o que a gente vai procurar. Bom, então, para resolver a questão, a gente já sabe dessa sequência de distâncias que a gente formou, né? E o que está acontecendo aqui? Se a gente olhar nessa sequência, daqui até aqui, eu estou somando 20. 80 mais 20, 100. 100 mais 20, 120. Isso, inclusive, era uma questão dada, era no enunciado. Se vocês olharem aqui no enunciado, ele fala em algum lugar, aqui, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Então, ele fala que tem 20 metros entre os postes, então é sempre 20. Tá, isso daí é uma sequência, mas porque de distâncias em relação à cidade original, né? Então, onde está sendo colocado os postes. O que está acontecendo nessa sequência? Ele está sempre aumentando de 20 em 20. Qual é o tipo de sequência que ele sempre vai aumentar de um termo anterior para o termo posterior, sempre na mesma razão? Isso daí é uma PA. E aí, esse termo que sempre vai acrescentando é o que a gente chama de razão. Será que é uma PA? Como que a gente pode comprovar isso? Se a gente subtrai o segundo termo menos o seu anterior, então o A2 menos o A1, a gente vai encontrar 100 menos 80, que dá 20. Se a gente subtrai o terceiro termo menos o seu anterior, seu A2, então 120 menos 100, vai dar 100. Então, vai dar 20. Então, esse termo aqui, 120 menos 100, dá 20 também. Então, nesse caso, eu posso confirmar que isso sempre vai aumentar de 20 em 20, então eu vou ter uma PA de razão 20, ou seja, cada termo vai ser somado 20. Beleza, descobrimos quem é a minha razão. Numa PA, a gente tem sempre o primeiro termo, e nessa sequência que a gente formou, quem é o meu primeiro termo? O primeiro termo vai ser o meu 80. Esse vai ser o meu A1. Então, o primeiro termo da minha sequência é 80, que é a distância em que foi colocado o primeiro poste. Então, o nosso A1 vai ser 20. Desculpa, aqui está errado. Nosso A1 vai ser igual a 80. Botei errado isso aqui. E quem vai ser o nosso AN? É só aqui ajeitando, né? Que aqui era para ser 80. Botei errado aqui. Então, A1 é 80. E nosso AN, né? Nosso AN, ele já vai ser o quê? Vai ser o último termo. Então, a AN vai ser 1.380. Então, nosso termo AN vai ser 1.380. É o AN que a gente quer achar? Não, o AN a gente já tem. O que a gente quer é o N. Que termo é esse? Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Esse termo aqui, ele vai ser quem?
né? Então, a gente quer achar o valor de N. E aí, como que a gente vai achar isso? Só lembrando aqui que isso aqui está errado, né? Esse é 1, era para ser 80, não é 20. Bom, o que a gente vai ter, né? Como que a gente resolve esse problema? Beleza, eu tenho R, eu tenho A1 e eu tenho N, mas eu não quero isso. Eu quero, na verdade, o valor de N. Eu quero saber a posição do poste que está a 1380, que vai ser exatamente a quantidade de postes que a gente colocou. E aí, para resolver essa questão, como a gente já sabe o que é uma PA, a gente tem que ir lá para a fórmula geral da PA. Qual é a fórmula geral da PA? Tá, a fórmula geral da PA é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é o primeiro termo, mais, né, quantas vezes a gente vai ter, a gente vai repetir o nosso 20 de acordo com os tempos. Então, esse 120 seria 80 mais, aqui seria 3 menos 1, que é 2, então 2 vezes a razão, que ela é 20. Então, a fórmula geral da PA é essa daqui. Então, o que a gente vai ter? O que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente já pode substituir, porque a gente tem todos esses valores, né? Então, aqui a gente coloca 80, porque está errado, né? Então, quem vai ser esse termo, né? O AN é 1380, vai ser igual a 1, que é 80, mais N menos 1, o N é o que a gente quer descobrir, vezes o valor de 20, que é a minha razão. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, esse 80 passa para o outro lado subtraindo, né? Então, a gente pode, esse 80 está somando, passa para o outro lado subtraindo. E aí, o restante a gente repete. 1380 menos 80 é 1300. Isso vai ser igual a n menos 1 vezes 20. E aí, o que está acontecendo aqui? Esse termo está multiplicando. Então, se ele está multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 1.300 dividido por 20, vai ser igual a n menos 1. Se a gente fizer essa conta, cortar esse zero com esse zero, 130 dividido por 2 é 65. 65 vai ser igual a n menos 1. Aqui não está subtraindo, então vai para o outro lado somando. Então, n vai ser 65 mais 1, n vai ser igual a 66. O que isso significa? Que esse termo aqui, e eu escrevo muito mal com isso, mas é o que temos, esse termo aqui, ele vai estar na posição 66. Então, o primeiro poste, ele foi colocado na posição 80 e o poste 66, ele foi colocado a 1.380 metros em relação à Praça Central. Então, agora a gente descobriu o valor de R. E aí a gente volta no nosso enunciado, porque assim, eu quero o valor do N? Não. Na verdade, eu quero saber o valor total gasto pela prefeitura. E aí a gente sabe que um poste vai custar 8.000, mas o que a gente precisa saber? O 8.000 vezes o número de postes, que agora a gente já sabe que foram instalados em 66. Então, agora, o valor gasto total vai ser 8.000 vezes N. Então, vai ser 8.000 vezes o 66, que é o número de postes. E aí, se a gente fizer essa conta, a gente vai ter que o valor gasto máximo vai ser 528.000. Então, é a letra C, a resposta da questão 1. Lembrando que essa questão 1 está na lista de PA e PG que vai ser mandado na aula de hoje. Bom, essa é a parte 1. Aí depois, na parte 2, a gente volta resolvendo uma questão de PG. Beleza? É isso, de boa, né? Então, dá para ver, leia o enunciado com calma. Fórmula geral da PA é A1, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. R é a nossa razão, o A1 é o nosso primeiro termo, aqui, esse primeiro termo. Nosso AN, que é o último termo, vai ser 1.380 nesse caso. E aí, ele está na posição N. Então, ele está na posição N
e aqui ele está na primeira posição, esse 80. E a razão, porque é um PA, ele vai sempre somar um determinado valor. Nesse caso específico, a nossa PA é 20, porque a cada termo a gente está somando 20. Beleza, gente? Então é isso. Voltamos na parte 2.